Você tá achando que para ser front-end basta fazer algumas telas, né? Nada disso. Bora falar de 3 skills que vão te fazer um front-end completão. Fala Dev, meu nome é Lucas Uchoa, bem-vindo ao Debug. E sabe aquela ideia de que desenvolvedor front-end só constrói tela? Então, ela já não cola mais. Talvez se você estiver no início da sua carreira, isso pode até acontecer, mas conforme o tempo ele for passando, você vai ver a real necessidade de evoluir esse pensamento. E não se engane, quando eu estou falando de construção de tela, eu não estou falando apenas da parte visual da coisa. Eu já estou falando aqui de você conhecer patterns, arquitetura e os frameworks necessários para você construir uma aplicação complexa. Então nesse vídeo, eu vou trazer para você 3 skills que eu fui percebendo ao longo da minha carreira que nem sempre era levado em conta por desenvolvedores front-ends e que eu acho extremamente necessário se você quiser virar uma referência técnica no seu time. Mas antes de contar para vocês quais são essas 3 skills, escreve aqui nos comentários o que você acha interessante de um dev front-end saber, além claro de construir telas. E eu também queria te pedir para usar uma habilidade super importante, que é a habilidade do clique e clicar nesse botãozinho de se inscrever se você ainda não for inscrito no canal. Bora crescer essa nossa comunidade, mas chega de enrolação e vamos para o que interessa. E a primeira skill que todo dev front-end deveria saber é saber sobre back-end. Well, sure, mas se eu sou um dev front-end e sei sobre back-end, logo eu sou um full stack, né? E bom, não é bem por aí. Saber sobre uma coisa não necessariamente significa ser especialista nela. Pode parecer bobeira isso que eu vou falar pra você agora, e isso acontece com muito mais frequência do que você pode imaginar, e talvez você faça e nem perceba. Vários devs front-end não têm o menor interesse em saber como que funciona o back-end que está provendo informação para eles. A única coisa que eles têm interesse de saber é como que é o contrato das APIs que eles vão ter que chamar. E o maior problema acontece quando alguém chega para eles e fala que eles vão ter que bater em 2 ou 3 serviços para conseguir preencher a tela com as informações que eles precisam. E aí já viu, né? Ele vai fechar a cara e vai sair correndo atrás da galera de back-end para perguntar o porquê que eles estão criando 3 APIs para preencher apenas uma tela. E o certo era ser apenas uma chamada, né? Você não precisa entender como as coisas são feitas no back-end, mas você tem que entender quais são as limitações do seu back-end. Por exemplo, você tem que saber quais são os gargalos que eles possuem, de onde vêm as informações que você está precisando e o que eles realmente conseguem te entregar. Enfim, isso é o saber do back-end, não é necessariamente você conseguir sentar do lado dos caras e programar junto com eles. Isso seria muito bom, mas não é a realidade de todo mundo. O saber, nesse caso, é entender mais sobre o todo que está acontecendo com o seu back-end e entender também as limitações que eles possuem. E ainda falando sobre a skill de conhecer o back-end, e que fique claro que isso não é back-end, eu já vi alguns desenvolvedores júniors que não têm o menor interesse de saber ou de conhecer sobre o HTTP, de entender para que serve os status codes, do que eles representam, de também entender a diferença entre os verbos de requisição. Não precisa você sair decorando toda aquela lista de status codes, mas o básico pelo menos você tem que saber na ponta da língua. É muito importante você como front-end saber disso para não ficar preso apenas à documentação. Você tem que olhar uma API que você vai chamar e entender o contexto todo dela. É muito interessante quando você olha uma API e sabe exatamente o que ela está fazendo, qual verbo ela está usando e por que está acontecendo aquilo. E caso exista alguma inconsistência nessa API que você deveria chamar, você vai conseguir sozinho identificar quais são os problemas dela e o que realmente ela deveria estar trazendo para você. E bom, partindo para a segunda skill que você como dev front-end deveria saber. E a segunda skill que você deveria saber é saber mais sobre UI e UX. Poxa, você quer mesmo me transformar em um full stack, né? Não, galera, não é nada disso. Vamos lá. Eu não tô falando aqui que você deveria manjar muito de desenho de tela, saber mexer com os programas de edição de imagem ou ser expert em user experience. Não é que você tem que saber sobre estudos das cores e aonde você usa cada tipo de fonte, não é nada disso. Mas a ideia aqui é você conhecer pelo menos a guideline da plataforma que você desenvolve e como que é a experiência de usabilidade que o usuário está acostumado daquela plataforma. Imagine o seguinte exemplo. Você é um dev Android ou iOS, está desenvolvendo uma aplicação e recebe uma tela do designer. A tela até que é bem bonita, mas para habilitar ou desabilitar alguma funcionalidade, o designer foi lá e colocou um checkbox. Você tem que ter a expertise de olhar para aquela tela e saber que aquele elemento não é o elemento padrão da plataforma, e que aquela alteração no elemento tão básico pode causar um certo desconforto para o seu usuário final. Mas aí você me fala que a obrigação do designer é saber qual que é o elemento padrão de cada plataforma. E eu não discordo muito de você não, eles deveriam sim saber pelo menos o básico de cada uma delas. Mas no mundo real, na prática, não é bem assim que acontece. Do mesmo jeito que eu e você, nós temos a nossa preferência entre Android e iOS, o mesmo acontece com os designers. Em alguns casos, eles só conhecem o estilo de usabilidade de uma das plataformas, e o que acontece? Eles acabam pegando essa usabilidade e jogando para outra plataforma. E aí,
cabe ao front-end ajudar o designer na definição da melhor experiência possível para o usuário final. Mas olha que aqui a gente está falando de designer e não de artista. Infelizmente, alguns designers acham que são verdadeiros artistas, do mesmo jeito que alguns desenvolvedores acham que seus códigos são intocáveis. E nesse caso, quando eu falo artista, eu estou falando daquele profissional que esquece que está criando uma aplicação para algum ecossistema que já existe e que tem uma experiência já pré-definida, e ele acha que ele está criando uma obra-prima. Algo que será revolucionário e que ninguém pode criticar. E se esse for o tipo de designer que você está trabalhando, a única coisa que você vai poder fazer é realmente executar o que ele está te pedindo. Você vai desenvolver exatamente como ele te pediu, vai colocar em produção, vai tentar coletar alguns dados e aí sim você vai levar esses dados para ele para você conversar sobre a melhor forma de executar aquela experiência que ele tanto esperava. Então não é necessário você saber tudo sobre fonte, cores e ser um especialista em usabilidade, mas é imprescindível você conhecer o Style Guide da plataforma que você desenvolve e como que é a experiência padrão que o usuário está acostumado. E isso nos leva diretamente à nossa terceira skill, que na verdade ela é uma soft skill, que é você aprender a solucionar problemas. Bom, se você não sabe, uma soft skill é a capacidade que você tem de desenvolver uma relação positiva com o seu trabalho e com os seus pares. Então, de certa forma, você vai estar influenciando de maneira positiva todo o seu ambiente de trabalho. E existem várias soft skills, mas nesse vídeo eu vou focar apenas na dissolução de problemas. Então, se em algum momento da sua carreira você se deparar com algumas dessas situações que eu citei aqui antes, você tem que saber como resolver esses tipos de problema. Você não necessariamente precisa aceitar aquele monte de contrato que vão empurrando para você, ou também aquela tela toda estranha que o designer te passa. Mas você precisa entender quais foram as motivações que levaram eles a desenvolverem aquilo daquela determinada forma. E aqui é o momento que você tem para ouvir o que eles têm a dizer e ponderar o que é realmente plausível de mudança ou não. E lembre-se de uma coisa, existem dois tipos de reclamação que você pode fazer. As construtivas, que é quando você pontua alguma coisa que realmente acredita que pode ser melhorado, expõe seu ponto de vista e dialoga para ver se você chega em algum ponto que seja bom para todo mundo. E tem também aquela reclamação que só serve para incomodar e para gerar desconforto, onde você não apresenta um contraponto ou alguma alternativa que vá ajudar a solucionar aquele determinado problema, onde a sua opinião ela já está formada e independente do argumento que utilizarem, você não vai mudar a sua opinião. É aquela famosa reclamação que só serve para torrar a paciência de todo mundo do seu time. Então, se você for fazer essa segunda reclamação, dica, não faça. Mas se for fazer a primeira reclamação, dialogue até chegar a um ponto razoável para todo mundo. Mas nunca se esqueça que antes de chegar aquela definição para você, ela já passou por muito estudo e teve muita gente envolvida para chegar naquela determinada solução, por mais que você não ache que seja a solução ótima. Então, às vezes, por melhor que seja o seu ponto de vista, infelizmente você vai ter sim que fazer o que você não gostaria de fazer. E é isso pro vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, escreve nos comentários o que você quer ver daqui pra frente. E até a próxima.